Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui para mais uma leitura. Estamos chegando no finalzinho do livro de Jó. Quando eu comecei a leitura desse livro, eu estava numa crise de alergia, uma crise alérgica, não sei se vocês se lembram. Sofri bastante para fazer os vídeos, e eu vou finalizar esse livro sofrendo a mesma crise. Passei um período durante a leitura que eu estava bem, mas agora, de uns 2 dias para cá, tem sido assim bem difícil para mim essa essa mudança de clima. Toda vez que o clima muda, gente, eu fico assim. O meu corpo sente. Eu estava conversando com o Eterno essas 2, 3 noites passadas. Eu falei, Senhor, tem misericórdia do meu corpo. Prepara o meu corpo para essas mudanças. O meu corpo não está preparado, não. A minha alma está pronta, mas o meu corpo. Eu não sei. O Senhor precisa melhorar o nosso DNA, gente. Porque qualquer coisinha a gente baqueia. Você já pensou se tiver uma mudança drástica no nosso planeta? Como é que vai ficar? Essa geração nossa de 40, 50, 60, 70 não vai conseguir sobreviver, não. E essa geração nova não sabe nem como fazer um café, nem como fazer um fogo. Como é que vai sobreviver, né? É meio complicado. É aí que começa as transições planetárias, gente. A incapacidade do nosso corpo de se adaptar a essas mudanças. Quando houve, por exemplo, os Neandertals, né? Os Neandertals aqui na Europa. Por que eles foram extintos? Aqueles que se mesclaram com os humanoides mais avançados que vieram da Alemanha, vieram ali da Suíça, né? Do Netherlands, lá de cima, eles se misturaram, né? Juntaram os DNAs e fizeram uma raça mais forte. Mas os Neandertals mesmo, a civilização dos Neandertals, eles sumiram, né? Desapareceram. Por quê? Por falta de adaptação mesmo, porque o corpo não está preparado para as mudanças climáticas que acontecem. Então, talvez a gente precise de uma nova mistura de raças para que haja uma sobrevivência maior, né? Talvez seja justamente por isso que essa mesclagem de raças para que, né, a sobrevivência seja possível no planeta com relação a essas mudanças que acontecem. Já houve muitas mudanças, gente. O planeta já teve 6 destruições antes. Nós já passamos por 6 catástrofes que destruíram 90%. A mais séria destruiu 95% dos seres viventes que habitavam a Terra. 95%. Só 5% sobreviveu, de todos os seres que habitavam naquela época. Então, se houver uma mudança drástica agora, como está começando, isso é o começo dessas mudanças, gente, dessas mudanças climáticas, é só o começo. E aí acontece como está acontecendo comigo, o meu corpo não está se adaptando, então ele acha que ele está sendo agredido, né, o meu corpo, e aí ele tenta proteger o meu corpo fazendo isso, dando essas alergias. Não faz isso, não respira isso. Aí fica difícil viver, né? Porque a gente está vivendo num mundo poluído demais. Aqui do lado tem o aeroporto, os aviões sobem e descem o tempo todo, daqui 20 minutos de carro da minha casa. Então toda essa fumaça, toda essa química jogada no ar, bagunça o sistema respiratório. Então, essas dificuldades que a gente... Por isso que as destruições, as civilizações morrem.
Gente, nós não temos ideia nenhuma de quantas civilizações existiram na Terra. Nós sabemos de algumas. Gente, tem nome que vocês nem imaginam. Teve uma raça que viveu ali no Mediterrâneo, ali por volta da Grécia, ali para cima, ali na Grécia, Turquia, Espanha, França, ali na beira do Mediterrâneo. Eles foram totalmente extintos. Como é que nós sabemos que eles existiram? Por causa dos fósseis que são achados nas cavernas ali da beira do Mediterrâneo. Por isso que nós sabemos que existiu essa raça. Do contrário, nós não saberíamos. São os achados arqueológicos de ossos dessas criaturas, que eram humanos, mas que eram muito primitivos. E eles não sobreviveram. Aí eles imaginam o que aconteceu. Talvez tenha sido uma epidemia que foi matando devagar, porque não foi uma destruição assim como foi o Vesúvio, que cobriu todo mundo de cinza. Não. Foi uma destruição gradativa dessa raça que vivia ali. Eles eram brancos, de olhos claros. Como é que você sabe, Miriam? É porque no DNA, quando eles fazem a análise dos ossos dessas pessoas, aí nos ossos está registrado todo o DNA dessa raça. Aí por isso que eles sabem que eles eram brancos, tinham os olhos claros. É incrível, a ciência é incrível, gente. Então vamos lá, vamos ler a última parte do discurso do Eterno com Jó. Eu já disse para vocês que eu não sei como é que Jó escutou a voz do Eterno, mas Jó escutou a voz do Eterno como nós escutamos também a voz do Eterno. Quantas pessoas que me ouvem aqui já tiveram essa experiência, né, de escutar o que o Eterno está dizendo? Eu tenho essa experiência várias vezes, do Eterno falar comigo literalmente. Eu ouvi de uma forma que eu não entendo como é que eu ouço, mas eu ouço a voz do Eterno. Uma das experiências mais chocantes que eu tive foi lá quando eu morava em Brasília, antes de vir para cá, 1 ano antes de vir para cá, ou 2 anos antes de vir para cá. A gente morava numa cidadezinha lá, dormitório de Brasília, e eu estava fazendo um jejum de 1 semana. E no final desse jejum, eu estava entrando dentro de casa, eu ouvi o sussurro do Eterno nesse ouvido, gente. Eu assustei de uma tal forma que a minha reação foi: pelo amor de Deus, não fala comigo, não. Ai, que arrependimento. Mas eu fiquei muito, foi assim, eu me assustei tanto, porque gente, é incrível, o ser humano é incrível. Hoje eu estou mais preparada para isso, mas naquela época eu não estava, gente, há 35 anos atrás. Eu não estava preparada ainda para aquela manifestação aquela manifestação tão física do Eterno comigo. Então, quando ele falou, eu levei um susto, que eu falei: não fala comigo não, vai embora, vai embora. Meu Pai Eterno. Eu estava entrando dentro de casa. Aí, ao invés da gente agradecer por aquela manifestação, a gente reage com medo. Hoje eu estou mais preparada para essas coisas, já tive experiências mais fortes, não assim tão audível, no meu ouvido. Gente, eu ouvi literalmente como se tivesse uma pessoa aqui do meu lado, falando nesse ouvido meu aqui, ó, nesse lado. Quando eu pisei assim no patamar, que entrei na área para abrir a porta, eu ouvi. Ah, meu Deus. E eu estava jejuando, gente, eu estava descendo um monte, porque lá perto da nossa casa tinha uns montes, eu subia para orar, né, durante esse jejum, para conseguir suportar, né, o jejum. Pois é. Quando o Senhor fala com a gente assusta. Quando o Senhor falou com Moisés na sarça, o Senhor não falou, Moisés aproximou da sarça. Ele não ouviu a voz lá de longe, não. Quando ele chegou perto da sarça, que ele ficou curioso e viu aquilo,
Ele deve ter, é por isso que fala que ele caiu, né, no chão. Claro, você assusta, né, gente? Não tem como não assustar. Então vamos lá. O Eterno continua falando com Jó, tá? Aqui no capítulo 40, nós vimos que Jó falou. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Jó está se humilhando diante da terra. Senhor, eu realmente não sei nada, não sei de nada. Gente, o Senhor só estava usando, o Eterno só estava usando exemplos aqui da terra mesmo, dos animais, das plantas. Ele não estava falando nem nada grandioso do universo, ele estava falando de coisas corriqueiras da nossa terra. E Jó falou, então, ó, põe a mão na minha boca, não falo mais nada. Aí o Senhor continua o capítulo 41. Podes pescar com anzol o Leviatã? Esse animal aqui já não existe mais, gente. Ele já foi extinto, tá? Ele era uma espécie de... como é que chama aquele animal que... Não é um elefante, não. Tem um outro animal que vive na... não é o búfalo. Como é que chama, gente, aquele outro animal? Ele era uma espécie de elefante, mas ele vivia no chacal, tá? Na lama, onde tinha aquela água barrenta, né? É onde ele vivia, e nos rios também. Esse animal já não existe mais, ele já foi extinto. Podes pescar com anzol, Leviatã? Não, porque ele é muito grande. Ou ligar a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou furar a sua queixada com um gancho? Ele era bruto, viu, gente? Era um animal muito bruto. Ele te fará muitas súplicas, o Leviatã? Ou te falará com palavras brandas? Fará ele um acordo contigo para que o tomes por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Os teus sócios negociarão com ele? Ou o repartirão entre os negociantes? Podes encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de figas? A pele dele era mais dura do que a pele do jacaré ou a pele do elefante. Era uma pele muito dura. Eu até imagino como era esse Leviatã, viu? Deixa eu ver aqui. Versículo 8. Se puseres a mão sobre ele, lembrar-te-ás da peleja e nunca mais o intentarás. Ele está falando assim, ó, se você quiser pegar dele, não pega não, porque é pior do que ir para a guerra. E você nunca mais vai esquecer essa experiência. Toda esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Gente, eu vou tentar achar aqui o que é um Leviatã para mostrar para vocês, tá bom? Espera aí. Eu vou tentar achar. E aí eu trago aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho, dá um tempo aí. Gente, eu achei aqui uma figura do Leviatã. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso aí, ó. Tá vendo? Olha o tamanho da boca dele. Ele tinha parecia um jacaré, mas ao mesmo tempo ele era grande igual um elefante. Tá vendo? Ele parecia uma mistura entre jacaré e elefante, ou, sabe? Ele parecia um crocodilo, né? Um crocodilo misturado com as pernas longas, igual de elefante. Esse era um Leviatã. Mas ele é extinto, ele não existe mais, tá? Só acham carcaças dele de vez em quando, imenso, gente. 2, 3 metros. Era imenso. Ó, por isso que fala, o versículo 8, se puseres a mão sobre ele, lembrar-te-ás da peleja e nunca mais o intentarás.
Toda esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Isso aqui, o Senhor está comparando a força dele, do eterno, com a força de um Leviatã. É como se o Senhor dissesse, olha, eu criei o Leviatã para mostrar para vocês a minha força. Como é que você vai se levantar contra mim? Por isso que ele fala aqui no versículo 10, ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim, contra o Eterno? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Ele está dizendo, eu sou o princípio, ninguém existiu antes de mim. Eu sou o primeiro, o último e o único. Tudo o que está debaixo do céu é meu. Não me calarei a respeito dos meus membros, nem da sua força, nem da graça da sua estrutura. O Senhor está dizendo aqui, eu não me calarei, eu não vou deixar você pensar que eu não sou tão maior do que o Leviatã, da força do Leviatã que eu criei. Ele criou e também ele já levou o Leviatã, né? Quem lhe pode tirar a vestimenta externa? Você viu aquele negócio, aquela coraça que ele tem nas costas, né? Quem se aproximaria dele com um cabresto? Depois você volta lá e vê a imagem de novo, viu? Para você entender o que o Eterno está dizendo. Você quer se aproximar de mim? Você não consegue nem se aproximar de um Leviatã que eu criei? Quem ousará abrir-lhe as portas da boca? Você viu o tamanho da boca dele? Pois é maior do que a boca. Claro que é maior, né? Porque ele era muito maior do que um crocodilo. Em todos os seus dentes está o terror. As suas costas possuem fileiras de escamas, cada uma fechada como por um selo apertado. Vocês querem ver de novo? Vou lá mostrar para vocês de novo. Para vocês entenderem o que o Senhor está falando aqui. Olha lá as costas dele. Olha o tamanho da boca dele, as pernas desse animal, o rabo desse animal. Aí, por isso que o Senhor está falando assim, ó, as suas costas possuem fileiras de escamas, cada uma fechada como por um selo apertado. Umas às outras se chegam tão perto que nem o ar passa por elas. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como os raios da alva. Uau! Você imagina essa criatura? O Eterno diz, você não consegue nem pegar um Leviatã? Como é que você quer falar comigo? Como é que você quer me desafiar? O versículo 18, cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como os raios da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela que ferve ou de juncos que ardem. O seu hálito faz acender os carvões e chamas lhe saltam da boca. Nossa, que animal feroz, hein? Será que o calor do corpo dele era tão grande assim que quando ele respirava? Porque aqui na Inglaterra, quando faz frio, né, gente? A gente parece que é um chaminé, né? Mas é o ar quente, é isso que o Senhor está falando aqui do Leviatã. No seu pescoço reside a força, perante ele vai o desespero. Uau! As dobras da sua carne são pegadas entre si, são firmes e imóveis. O seu peito é duro como uma pedra, duro como mó de baixo. Levantando-se ele, treme os valentes.
debandam-se ante a sua destruição. A espada que o tocar não poderá penetrar, nem tampouco a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele trata o ferro como palha e o bronze como pau podre. Ele trata o ferro como palha e o bronze como pau podre. A seta não o fará fugir. As pedras das fundas são como restolho para ele. Os cacetes atirados são para ele como palha, ri-se do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas que deixam rastros na lama como um instrumento de debulhar. Interessante isso, né? As profundezas faz ferver como uma panela e torna o mar como uma caldeira de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa. Pode-se pensar que o abismo se encaneceu. Então, será que à medida que ele andava igual a lesma, né? Porque a lesma deixa aquele caminho luminoso, né? Você sabe onde passou uma lesma? O Leviatã também fazia isso. Estranho, né, gente? Na terra ele não tem igual. É uma criatura sem medo. Ele olha com desprezo tudo que é altivo. É rei sobre todos os orgulhosos. E aí termina o discurso do Eterno. Ele termina o discurso dele, do Eterno termina o discurso mostrando para Jó uma criatura que o Eterno criou e que, por certo, Jó conhecia, ou já havia ouvido falar, ou presenciou de uma forma, porque do contrário o Eterno não ia falar com Jó, mostrando o poder que ele tem. Isso que eu falei para vocês, gente, o Eterno ele mostrou para Jó só coisas que existiam, só coisas que são triviais, que eram triviais naquela época, os animais que habitavam, as flores, a criação que ele fez. Ele falou do relâmpago, ele falou da chuva, ele falou da neve, ele falou dos animais que ele criou, e ele termina o discurso dele falando: Jó, sabe o Leviatã? Pois é, eu que criei. Agora, se você não consegue debater, ou se você não consegue dominar um Leviatã, como é que você vai pensar em me questionar as minhas atitudes ou as minhas ações? Vocês viram, eu mostrei para vocês o que era um Leviatã, um animal imenso. Ninguém, até hoje, pelas ossadas, assim, que medem 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, você imagina o tamanho desse animal. Ele era tão grande que ele teve, que a gente não tem condições de ter um animal desse hoje. Os nossos animais hoje são menores. O animal maior que nós temos é o elefante. O elefante é maior do que os búfalos, né? O búfalo é mais forte do que o elefante, mas ele é um pouco menor do que o elefante. Mas mesmo assim ele é imenso, né? Eu acho que eles são comparativamente quase que na mesma proporção de tamanho. Só que o elefante é dócil, o elefante você consegue dominar, o búfalo você não consegue, né? O búfalo é um animal terrível, você não consegue dominar o búfalo. Mesmo as pessoas que criam búfalo, os búfalos eles são criados lá longe. Mas você não tem como, não sei se tem como tirar leite de búfalo, por exemplo. Não sei se a mãe búfalo ia admitir isso, entendeu? Que eles são muito brutos, né? Mas é isso aí, gente. O Eterno terminou a fala dele comparando o poder dele com o poder de um animal que hoje não existe mais, um Leviatã. Se nós não conseguimos dominar um animal aqui na Terra,
como é que a gente pode querer pensar? É muita arrogância nossa, de pensar, eu vou fazer uma promessa para o Eterno, né? E aí ele me dá o que eu quero e eu pago a promessa. Com o Papai do Céu não tem barganha. Com o Papai do Céu a minha lei é perfeita. Segue a minha lei. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao justo. Esse versículo é lindo, né? Mas é isso aí, a obediência. A obediência. Não barganhe com o Eterno, não. Você viu o que o Eterno falou para Jó? Jó, você se acha justo? Cria um Leviatã, então. Você se acha, Jó? Grandão, poderoso. Cria um Leviatã. E eu vou dizer para você agora. Você se acha um Deus? Tem muita teoria por aí que nós somos semideuses, né? Gente, isso não tem nem lógica. Sabe por quê? Eu já pedi tanto ao Eterno, Senhor, eu falo comigo, põe a mão no meu rosto. Cura minha sinusite, né? Para que não haja tanto problema. Cura minha garganta, para que eu possa continuar falando. Cura isso, cura aquilo. Eu não consigo, porque não é eu não sou nada. Se o Senhor não estiver do nosso lado, Israel, que eu diga. Gente, nós não somos semideuses, não. Se fôssemos, nós estaríamos criando aqui e ali, fazendo as nossas flores, o nosso campo brotar, nós estaríamos, né, falando para a chuva, chove aqui, chove lá. Nós estaríamos dizendo, para a guerra aqui, para a guerra lá. Muda o coração do Lula, para não falar outra coisa. Muda o coração do Xandão, para não falar outra coisa. Cura o Bolsonaro. Não somos nada. Nós não conseguimos criar nenhum Leviatã. Que o Senhor nos dê a humildade de reconhecer isso e pedir a misericórdia do Eterno cada dia, cada momento. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.